Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Camila Buez, fisioterapeuta, proprietária da Vital Kids. Aqui é o nosso canal, onde iremos conversar e falar sobre práticas baseadas em evidências, sobre raciocínio clínico e principalmente planejamento terapêutico focado na família. E hoje nós mergulharemos em um tópico fundamental para quem quer ter raciocínio clínico e práticas baseadas em evidências. Nada mais, nada menos, nós iremos conversar sobre práticas baseadas em evidências. Se você é um profissional da área da saúde, você precisa ter em mente e conhecer o que é a prática baseada em evidência. É fundamental, não tem como um profissional da área da saúde não entender sobre prática baseada em evidência. É a mesma coisa se você for dirigir e não saber qual é o destino que você quer seguir. A prática baseada em evidência é fundamental para que se tenha bons raciocínios clínicos e bons planejamento terapêutico. E com isso, resultado eficiente. A base de todo raciocínio clínico começa com o que há de evidência científica sobre aquele determinado assunto. O assunto ele é determinado de acordo com a necessidade que você tem enquanto profissional. Tudo, exatamente tudo que nós estudamos tem um raciocínio clínico, tem uma evidência científica. Quando a gente fala de práticas baseadas em evidência, nós temos níveis de evidências e esses níveis vêm de acordo com as pesquisas que temos dentro de alguns lugares. Um lugar que você pode encontrar evidência científica se chama depositórios. O que são os depositórios? São locais onde nós temos revistas ou os estudos que têm vindo através do mundo inteiro e você consegue encontrar. A evidência científica, ela serve para validar todos os estudos que vêm sendo feitos ao longo do tempo. Existem práticas ou existem estudos científicos que eles nos mostram que alguns conceitos, alguns fundamentos, até mesmo alguns raciocínios, eles são alta evidência e assim tem o maior poder de tratar e o maior poder dessa criança evoluir. Alguns outros nos mostram que nós não temos tanta evidência científica, com isso o poder de tratamento é menor e a eficácia desse tratamento é menor também. É necessário você pautar a sua prática clínica em bons estudos e que tenha boa robustez e que te fale e te mostre qual é o melhor caminho que você tem para a sua tomada de decisão. Dentro dessas evidências científicas, nós temos os níveis de evidência científica. Para isso, existe uma pirâmide para que você possa se nortear e assim conseguir tomar as melhores decisões dentro da sua prática clínica. O que está lá em cima da pirâmide, que é o principal, são as revisões sistemáticas. As revisões sistemáticas, elas nos servem para ver grandes grupos, grupos ao qual várias e várias vezes foram estudados aquele determinado assunto. Por isso que nós falamos que é maior robusto ou tem maior robustez científica quando nós temos revisões sistemáticas. A outra parte da pirâmide que nós temos são os ensaios clínicos randomizados. Os ensaios clínicos randomizados, eles são estudos ao qual pega grupos ou populações para determinados estudos ou determinados assuntos. Por exemplo, crianças com paralisia cerebral. E aí quer estudar vigilância do quadril. Então pega-se aquele grupo populacional, ou aplica-se uma técnica, ou aplica algum produto como Botox, ou até mesmo cirurgias, para que veja qual é o nível ou como essa população ela se conforma de acordo com aquele tema estudado. A outra base é o estudo de corte. Então, o estudo de corte é como se você fizesse uma secção, é como que você pegasse um frame daquele momento, daquela população ou daquele estudo, e assim você desenvolve a evidência científica. A quarta, que aí a gente vai vendo em níveis, a quarta são os estudos caso-controle, ao qual você tem uma população que tem um grupo, por exemplo, principalmente de medicamentos. Então tem um grupo que toma esse medicamento e o grupo que não toma esse medicamento. E verifique a eficácia desse medicamento, tá? A outra são os relatos de caso ou série de caso. Isso é o que a gente mais faz na prática clínica. Você pode ter um paciente, dois pacientes, a população é menor e você pode pegar esse número de casos e aplicar uma técnica e verificar naqueles casos como foi aquele assunto ou a evidência daquele assunto que você está tratando nesse estudo de caso.
E aí, a última parte, e o que está lá na base da pirâmide, vem a opinião dos terapeutas, ou vem os estudos com animais, ou estudos in vitro. Então, isso vem a experiência de cada um. Então, quando você olha para as evidências científicas e quando você observa, nós também temos os níveis dentro dessa evidência. E é muito importante você, enquanto terapeuta, saber qual é o nível, ou dentro dessa pirâmide, qual é a parte que você quer pegar. Quanto maior está o nível de evidência dentro dessa pirâmide, melhor será o seu tratamento. Dentro da prática baseada em evidência, nós temos como se fosse essa tríade, né? Então, nós temos sim evidência científica, mas nós também temos a experiência clínica, ou a experiência desse profissional. E aqui está a família e o paciente. O que é importante para você que quer ser um profissional que trabalhe com prática baseada em evidência? Saber que a sua experiência clínica é válida, que a sua experiência clínica te ajuda a dar melhores resultados e caminhar mais rápido. Porém, é necessário que você paute essa sua experiência clínica através de evidências científicas. E não é só isso. O mais importante da sua experiência clínica é que elas sejam construídas e pautadas não apenas em técnicas, mas sim em desenvolver bons raciocínios fundamentados na evidência científica ou nas práticas baseadas em evidências. Várias tomadas de decisões que nós precisamos ter enquanto profissional, ela deve ser pautada no que há de evidência científica. Quando não tomamos as decisões baseadas nesses casos ou nessas altas robustezes científicas, nós estamos igual um barco sem a vela. Então, isso é necessário dentro da nossa experiência clínica, lembrarmos que não é apenas as nossas experiências que nos leva a ter bons resultados, e sim o conjunto de práticas baseadas em evidências, experiência clínica e principalmente o que a gente vai chamar aqui de jornada do paciente ou jornada da família. O mais importante dentro dessa prática baseada em evidência é você também levar em consideração a jornada do paciente ou a jornada da família. Dentro disso, eles vão ter preferências. Por mais que você seja um expert, que você entenda de boas práticas baseadas em evidência, aquela família muitas vezes e aquele paciente, eles não vão aderir àquele tipo de tratamento ou aquele tipo de evidência. Então é necessário que você entenda e compreenda qual é a preferência de cada família ou de cada paciente. Entender a necessidade do paciente e da família é necessário para que assim você tenha uma boa condução do tratamento e uma boa evolução desse paciente. O que importa nesse momento não é apenas saber qual é a evidência científica, mas o que você vai ter que fazer essa triangulação entre prática baseada em evidência, entre a sua experiência clínica e a preferência da família. Esse é o grande segredo para que você tenha resultado. Não adianta um terapeuta forçar uma família a fazer algumas práticas ou alguns tratamentos que não leve eles a uma boa evolução. Às vezes sim, aquele tratamento tem uma alta evidência científica, porém a preferência daquela família e daquele paciente não é naquele momento, por aquela boa evidência. Precisamos lembrar que cada família é um núcleo e esse núcleo tem a sua cultura, tem a sua emoção, tem a sua vivência e tem o tempo, o mais importante, entender qual é o tempo em que essa família, dentro dessa jornada, ela está. Neste vídeo nós vimos sobre prática baseada em evidências e os seus níveis, principalmente sobre experiência clínica e preferência da família e do paciente. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, curta, compartilha e comente e eu te espero no próximo vídeo. Até logo!